Eu esperei por esse vídeo literalmente o mês inteiro. Oi gente, olá, e aí, beleza? Eu sou a Eri e você está no canal Mundos Impressos e hoje a gente vai conferir algo muito diferente. Como vocês leram aí no título, hoje a gente vai fazer um close reading do Harry Potter. Por quê? Porque uma das minhas metas de leitura deste ano é ler Harry Potter. E como absolutamente tudo já foi feito sobre Harry Potter no BookTube e eu ainda quero conversar sobre ele, eu pensei em fazer este outro formato de vídeo. Aquela bem carente, né? Quer conversar. Me inspirei no vídeo que vi no canal Literaturice e como eu sou mega fã da Mel, eu fui lá pedir permissão. Então, dados os devidos créditos, vamos logo pro que interessa, porque eu estou mega blaster universalmente ansiosa para essa nova experiência. Vamos lá? E aí, tô mega empolgada para gravar esse vídeo, gente. E esse aqui vai ser o nosso cenário. Se vocês não gostarem muito bem do ângulo ou tiver alguma sugestão e tal, eu aceito aí nos comentários, beleza? Mas vamos começar porque eu tenho muito a conversar com vocês sobre essa obra. Aproximei um pouquinho melhor a câmera pra gente poder comentar juntos, então eu vou usar essa versão aqui, que é a clássica, eu vou falar as páginas, aí caso vocês queiram ler comigo, se sintam bem-vindos. Eu espero que vocês não se importem com aquele senhorzinho ali descansando, é que ele me disse que tá a fim de dar uma soneca, então eu achei que não teria problema. Então vamos começar? O primeiro trecho é um comentário bem rapidinho, porque aqui é interessante a gente notar o quanto a J.K. usa a técnica literária em apresentar um personagem, uma característica dele, antes de mostrar o personagem propriamente dito, como é o caso do Dédalo aqui, quando os bruxos estão comemorando a morte do Voldemort e a McGonagall tá puta da vida com a indiscrição deles. Estrelas cadentes em Kent, aposto que foi coisa do Dédalo Diggle, ele nunca teve muito juízo. E o legal é que logo depois ele aparece no bar, e aí a gente faz a referência dele naquela época e pensa, ah, danadinho, eu sei o que você fez no verão passado. Esse aqui fica entre a página 15 e 16, caso vocês queiram me acompanhar. E abre uma discussão acerca do que eu enxergo como a semelhança e ao mesmo tempo diferença de personalidade entre o Draco e o Harry. Exatamente, disse Dumbledore, olhando muito sério por cima dos óculos de meia-lua. Isso seria o bastante para virar a cabeça de qualquer menino, famoso antes mesmo de saber andar e falar. Famoso por alguma coisa que ele nem vai se lembrar. Você não vê que ele estará muito melhor se crescer longe de tudo isso até que tenha a capacidade de compreender? E aí, como vocês viram, Dumbledore vai falar sobre a importância de o Harry estar fora do mundo bruxo, porque a fama poderia mudar a cabeça dele. Daí eu gostaria de os levar para o Draco, que esteve inserido nesse mundo desde o princípio. Os dois são famosos. Óbvio que não como Harry, mas eles trazem uma espécie de herança familiar. A família do Harry com um ato de heroísmo, apesar de o pai dele não ser uma pessoa exemplar. E a família do Draco como vilã, pelo pai dele sendo um comensal da morte e tudo mais. E o que eu me questiono nisso tudo é o quanto os dois estavam tão perto de ter personalidades trocadas simplesmente pelo ambiente que estavam inseridos. Dumbledore não acha que o Harry seria uma boa pessoa se tivesse no mundo bruxo. A fama ia acabar o corrompendo, ele poderia se tornar arrogante como o Draco se tornou, porque ele iria crescer em um ambiente que iria instigar esses traços de personalidade. Então, será que o Draco é realmente tão vilão quanto seu pai? Ou ele só foi condicionado a parecer vilão? Até porque, como sabemos, o Draco é mega covarde. E eu arrisco dizer que se não fosse sua criação, ele seria tão bobão, e não entendam isso pelo lado pejorativo, por favor, quanto Longbottom no princípio da saga, já que ele é naturalmente medroso, covarde, e os traços de vilania dele são falsos e infundáveis, né, gente? E aí, na mesma página, só que aqui bem no finalzinho, tá vendo o meu post-it? Vem outra referência que eu juro pra vocês que não tinha notado quando eu era pirralha e li Harry Potter. Pedi emprestada, professor Dumbledore, respondeu o gigante, desmontando cuidadosamente da moto ao falar. O jovem Sirius me emprestou. Trouxe ele, professor. Como assim,
Sirius é o Sirius Black de quem estou falando? Desculpa a ignorância nessa parte, mas eu especialmente nunca notei. E se é isso mesmo, a gente nota o quanto a série de Harry Potter já estava pronta antes mesmo do primeiro livro. E isso é incrível. Gente, aqui vamos pular para a página 53, só por uma referência ao futuro Animais Fantásticos onde habitam, porque agora relendo, né, eu tive que simplesmente pausar para assistir o filme, que é a lista de material de Hogwarts. E aí a gente tem isso daqui, Animais Fantásticos onde habitam, do Newt Scamander. É ou não é o melhor aluno da Lufa-Lufa de todos os tempos? Por favor, né? Aqui a gente volta para a discussão acerca da personalidade do Draco e Harry. Inclusive os dois estão conversando pela primeira vez nesse trecho aqui, olha. Eu realmente acho que não deviam deixar outro tipo de gente entrar. E você? Não são iguais a nós. Nunca foram educados para conhecer o nosso modo de viver. Alguns nunca sequer ouviram falar de Hogwarts até receberem a carta, imagine. Acho que deviam manter a coisa entre as famílias de bruxos. Percebe? Ele sequer tem idade para esse conhecimento. Ele está reproduzindo algo que ele visivelmente vê somente em casa. Provavelmente algo que lhe foi dito desde criança, porque é um padrão da maioria dos alunos da Sonserina, que ninguém vindo de uma família trouxa presta. Um ato extremamente preconceituoso e perigoso. E aí eu gostaria de voltar um pouquinho com vocês no tempo. Lembra quando Hogwarts foi feita? O Salazar Sonserina só queria sangue puro e o restante achava que era bobagem. Mas vamos contextualizar esse ódio dele. Hogwarts foi construída na época da caça às bruxas, aquele período da história em que não bruxos, trouxas, né, matavam na fogueira aqueles que eram acusados de bruxaria. Agora, imagine que você é um bruxo naquela época, estão perseguindo você e toda a sua raça, e aí não dá pra confiar em todo mundo, entende? Claro que isso não justifica um preconceito até o século XX, que se estende pelo século XXI, mas acaba explicando. Ele tinha medo de esses não bruxos entrarem e os denunciar, e aí todos serem mortos em massa. Era uma realidade da época, sabe? E se o Salazar Sonserina fosse vivo hoje, talvez teria outro padrão de pensamento. E aí não acho que o certo seja acusar a Sonserina pela sua origem, mas sim questionar um padrão de pensamento que não deve mais ser reproduzido, entende? É como uma quebra de preconceito. Os tempos mudaram. Bruxos não são mais mortos na fogueira como era naquela época e tudo mais. Por que então não promover o fim das diferenças? Então acho que o defeito da Sonserina nesse ponto não é o medo que o Salazar Sonserina tinha, mas sim continuar reproduzindo isso, como o Draco faz visivelmente nesse trecho. E aqui na página 78 a gente tem outra referência fofíssima, fofíssima entre aspas, né, de Animais Fantásticos e onde habitam nesse trechinho aqui. Alvo Dumbledore, atualmente diretor de Hogwarts, considerado por muitos o maior bruxo dos tempos modernos. Dumbledore é particularmente famoso por ter derrotado quem? O Bruxo das Trevas em 1945. E eu só mostrei isso pra dizer que eu estou realmente mega ansiosa pelo próximo filme. E aí a gente vai pra página 89, porque agora o bicho vai pegar, porque eu quero desmistificar as casas de Hogwarts com vocês. Aqui a gente tem o nosso ilustre chapéu seletor para desmistificar os estereótipos das casas de Hogwarts, e a gente vai começar com as mais leves, porque eu quero fazer um paralelo depois entre a Sonserina e a Grifinória. Eis que o chapéu fala da Lufa-Lufa. Quem sabe é na Lufa-Lufa que você vai morar, onde seus moradores são justos e leais, pacientes, sinceros, sem medo da dor. Ou seja, a melhor casa de Hogwarts que todo mundo zoou, mas no fim é a mais íntegra no ponto de vista humano da coisa. Em suas características, ela não tem um traço sequer de algo que não é voltado ao outro, quebrando o estereótipo de que eles são bobos, burros, sendo que a gente sabe que na batalha da vida, se você não é paciente ou tem medo da dor, não vai conseguir nada, por mais que você tenha qualquer outra característica. Agora, quanto a Corvinal, ou será a velha e sábia Corvinal, a casa dos que têm a mente sempre alerta, onde os homens de grande espírito e saber
sempre encontrarão companheiros seus iguais. A gente vê pessoas que prezam pelo conhecimento, pelo saber, e o interessante é que nessa descrição abre um leque que não nos prende àquele estereótipo de nerd, rato de biblioteca, sabe? O termo saber nos leva para fora e além dos livros. Saber sobre a vida, saber sobre a alma. É como se eles mostrassem e prezassem pela reflexão antes do ato. E isso os torna calculistas e não nerds. E daí a gente entende porque que a Hermione não tá ali. O conhecimento dela aprende aos livros e ela os desfere na coragem que é primordialmente da Grifinória, porque ela não aceita abaixar a cabeça se ela acha que tá certa, claro. Uma pessoa sábia e não inteligente sabe a hora de recuar e a galera da Corvinal é assim. Agora vamos lá meio que misturar as descrições das casas mais famosas, a Grifinória e a Sonserina, começando pela Grifinória. Quem sabe sua morada é a Grifinória, casa onde habitam os corações indômitos, ousadia e sangue frio e nobreza destacam os alunos da Grifinória dos demais. E eu queria chamar a atenção de vocês principalmente para esse termo aqui, ó, indômitos, que segundo o dicionário, ser indômito fala sobre uma pessoa que não se deixa ser dominada, uma pessoa que não abaixa a cabeça, mesmo que ela esteja errada. Tanto que ser indômito acaba sendo um sinônimo de ser arrogante. É uma pessoa corajosa, não no sentido da lufa-lufa, em não temer a dor, mas uma pessoa corajosa no sentido de não se render, não repousar, não refletir com cautela. E aí a gente vê o quanto ela dialoga com a Sonserina, que é uma casa que também tem ali o seu defeitinho. Ou quem sabe a Sonserina será a sua casa, e ali fará seus verdadeiros amigos. Homens de astúcia que usam quaisquer meios para atingir os fins que antes colimaram. Usam quaisquer meios. Nos remete até a certa irregularidade, por assim dizer. Ambição é algo bom, assim como a coragem, né? Mas até que ponto? Até que ponto você pode ir para conseguir algo que você quer? Há limites e a maioria ultrapassa esses limites, assim como o da Grifinória. Então, mais uma vez, as casas e os líderes dela dialogam não como rivalidade, não como rivais, mas como uma espécie de disputa, sabe? Em que um quer ser melhor que o outro, porque um se acha mais esperto que o outro, mas na verdade é tudo farinha do mesmo saco. Tanto é que na página 92 a gente vai continuar essa discussão com o seguinte trecho. Sonserina não, hein? Disse a vozinha. Tem certeza? Você poderia ser grande, sabe? Está tudo aqui na sua cabeça. E a Sonserina lhe ajudaria a alcançar essa grandeza. Sem dúvida nenhuma, não? Bem, se você tem certeza, ficaria melhor na Grifinória. O Harry visivelmente está implorando para não ir para Sonserina. E mais uma vez a gente nota o quanto ele e o Draco estão perto de serem iguais. Assim como a própria Grifinória da Sonserina. A mesma sementinha que tem na cabeça do Draco tem na cabeça do Harry. E é aqui, ó, nesse trechinho que o Chapéu Seletor fala. Está tudo aqui na sua cabeça. Mas o Dumbledore buscou não deixar que ela brotasse, o impedindo de estar no mundo bruxo quando criança, até a formação de sua personalidade, que a psicologia marca como ali por volta dos 7 anos de idade. Nessa parte eu também me questiono até que ponto o Chapéu Seletor realmente seleciona e deixa as pessoas escolherem, porque o Harry visivelmente escolheu a Grifinória, senão ele teria usado roupas bem verdinhas por 7 anos, eu tenho certeza. Só uma curiosidade interessante que li esses dias enquanto lia Shakespeare é nessa página aqui, ó, 96, quando eles estão cantando o hino de Hogwarts. Ele foi inspirado, gente, nos cantos das bruxas de Macbeth, uma das tragédias de Shakespeare, e eu achei sensacional. Aí a gente vai dar um salto enorme, enorme para a página 195. E eu gostaria de comentar uma opinião bem pessoal minha quanto ao Harry parecer muito mais corajoso nos livros do que no filme. E daí, gritou Harry, vocês não percebem? Se Snape apanhar a pedra, Voldemort vai voltar.
Vocês não ouviram contar como era quando estavam tentando conquistar o poder? Não vai haver Hogwarts para nos expulsar. Ele vai arrasar Hogwarts ou transformá-la numa escola de magia negra. Perder pontos não importa mais. Vocês não entendem? Acham que ele vai deixar vocês e suas famílias em paz se a Grifinória ganhar o campeonato das casas? Se eu for pego antes de conseguir a pedra, bem, vou ter que voltar para os Dursley e esperar Voldemort me encontrar lá. É só uma questão de morrer um pouquinho depois do que teria morrido, porque eu nunca vou me aliar aos partidários da magia negra. Vou entrar naquele alçapão hoje à noite e nada que vocês dois disserem vai me impedir. Voldemort matou meus pais, estão lembrados? No filme sempre me dá a sensação de que Hermione é a cabeça de tudo, que ela incentiva, que ela enfrenta, e o Harry nada mais faz do que ter golpes de sorte. E quando eu digo incentiva, não digo no sentido de incentivar e ir contra as regras. A Hermione não é a princípio assim, mas ela soa como a cabeça de tudo, sabe? E nesse trecho em especial, a gente nota o quanto o Harry é mais corajoso, ao menos pra mim, nos livros. Eu absolutamente amei esse trecho que vou mostrar pra vocês, porque é uma espécie de crédito que enriquece a obra e que infelizmente no filme não foi possível ser feita. Aqui, pessoal, na página 205 tem essa passagem aqui. Tivemos o feitiço da Sprout, o Visgo do Diabo, Flitch deve ter encantado as chaves, McGonagall transfigurou as peças de xadrez para lhes dar vida, falta um feitiço do Quirrell e do Snape. Cada professor é responsável por algo em especial e o Dumbledore tomou cuidado de dar esses protagonismos, né, de quem entende melhor sobre cada arte. A J.K. pensou em tudo, porque o filme soa como se todos tivessem simplesmente feito juntos. E não, cada um tem um traço bem marcado de personalidade que fica incrível de relacionar. E eu sinceramente amo essa parte. Eu acho que talvez seja uma das minhas partes favoritas. E aí a gente cai em um dos grandes ensinamentos da J.K. aqui para finalizar o nosso close reading. Chame-o de Voldemort. Sempre chame as coisas pelo nome que tem. O medo de um nome aumenta o medo da coisa em si. Onde ela mostra para nós leitores o quanto a gente não deve temer um conceito, um nome, que a gente não temer esse tipo de coisa faz com que nos tornemos mais corajosos e, enfim, mais fortes para enfrentar essa coisa propriamente dita. Então é isso, pessoal, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Caso queira conferir como é que anda a minha leitura de Harry Potter, eu vou deixar aqui pra vocês as minhas redes sociais. Mas além disso, caso você gostou mesmo do vídeo e queira mais close readings como este, se inscreve aqui no canal e eu prometo pra você que mais mundos impressos como estes vão aparecer.